Abril de 1945. Em toda uma Europa devastada, os exércitos aliados avançam através das convulsões moribundas do Terceiro Reich. Forças americanas, britânicas e soviéticas avançam mais profundamente no território alemão, libertando cidades, aceitando rendições e perseguindo os remanescentes das forças de Hitler rumo ao seu colapso final. Mas, à medida que esses exércitos avançam, encontram algo para o qual o treinamento militar não os preparou. Em florestas, em campos, por trás de arame farpado e torres de vigilância, eles encontram os campos. O sistema de campos de concentração nazistas existe desde 1933, crescendo de um punhado de centros de detenção para uma vasta rede de instalações de trabalho forçado, centros de extermínio e fábricas da morte. Em 1945, esse sistema abrange mais de 1.000 campos e subcampos espalhados pela Europa, ocupada pelos alemães. Milhões passaram por esses portões. Milhões não retornaram. A escala completa do que aconteceu por detrás dessas cercas permanece desconhecida para as forças libertadoras. Relatórios de inteligência mencionam campos de trabalho, instalações de detenção, campos de prisioneiros. Nada prepara os soldados para o que realmente encontram. A situação estratégica em abril de 1945 torna essas descobertas inevitáveis. A Alemanha colapsa a partir do leste e do oeste. Forças soviéticas avançam em direção a Berlim através da Polônia e do leste da Alemanha. Os exércitos americano e britânico cruzam o Reno e atravessam o sul e o centro da Alemanha rapidamente. À medida que essas forças avançam, eles dominam campo após campo. Cada descoberta traz o mesmo choque, o mesmo horror, a mesma luta para compreender o que está diante deles. Os campos libertados nessas semanas finais incluem Bergen-Belsen, no norte da Alemanha, descoberto pelas forças britânicas em 15 de abril. Buchenwald, no centro da Alemanha, alcançado pelos americanos em 11 de abril. Dachau, perto de Munique, libertado em 29 de abril. Mauthausen, na Áustria, libertado em 5 de maio. E dezenas de outros, alguns grandes, outros pequenos, todos testemunhando assassinatos sistemáticos em escala industrial. O que os libertadores encontram desafia a compreensão. Esqueletos vivos em uniformes listrados cambaleiam em direção a eles. Montanhas de cadáveres jazem insepultas. Câmaras de gás e crematórios erguem-se como monumentos à morte mecanizada. Sobreviventes que mal conseguem ficar de pé, mal falam, mal acreditam que seu calvário terminou. O cheiro da morte paira sobre tudo. A evidência das atrocidades está por toda parte. Nada em experiência militar anterior se compara a isso. Os homens que libertam estes campos vêm de fazendas e cidades, de todos os cantos da América, Grã-Bretanha, Canadá, França e União Soviética. Eles são tripulações de tanques e soldados de infantaria, médicos e engenheiros, jornalistas e fotógrafos. Eles viram combates, testemunharam destruição, enterraram camaradas. Mas isso se revela diferente. Isso não revela a violência da guerra, mas a maquinaria do genocídio. Não o caos da batalha, mas a implementação sistemática do assassinato em massa. Em jogo nessas últimas semanas está não apenas a vitória militar, mas também o testemunho histórico. O regime nazista tenta esconder seus crimes, destruindo documentos, evacuando prisioneiros, assassinando testemunhas. As marchas da morte forçam prisioneiros a se afastarem das forças aliadas que se aproximam, matando milhares a mais, mesmo enquanto a libertação se aproxima. Câmaras de gás em Auschwitz e outros campos no leste já foram demolidas pelos alemães em retirada. Mas o suficiente permanece. O suficiente sobrevive. As evidências não podem ser completamente apagadas. Os campos propriamente ditos se espalham por uma vasta geografia. Principais campos de concentração como Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen, na Alemanha. Centros de extermínio como Auschwitz-Birkenau, Treblinka e Sobibór, na Polônia ocupada. Campos de trabalho, campos de trânsito, subcampos aos centenas. Cada um serve a um propósito na máquina nazista de opressão e assassinato. Alguns focam no trabalho forçado, levando prisioneiros à morte.
Outros existem principalmente para extermínio, matando na chegada. A maioria combina ambas as funções, separando os vivos daqueles designados para a morte imediata. Em abril de 1945, este sistema se aproxima do colapso. Guardas fogem, suprimentos de alimentos cessam, doenças se espalham descontroladamente por barracas superlotadas, milhares morrem mesmo enquanto a libertação se aproxima, seus corpos se somando a pilhas que sobrecarregam a capacidade de enterramento remanescente. Aqueles que sobrevivem se agarram à vida por um fio, sustentados apenas pela esperança de que as forças aliadas chegarão antes que a morte também os leve. Um oficial britânico, ao entrar em Bergen-Belsen, mais tarde escreve: nenhuma fotografia, nenhuma descrição poderia transmitir os horrores que vi. Os mortos e moribundos jaziam empilhados. Os vivos rasgavam cadáveres por roupas. Nunca vi nada parecido e espero nunca ver tais coisas novamente. A libertação desses campos se desenrola ao longo de várias semanas, à medida que as forças aliadas avançam sobre o território alemão. Cada campo libertado revela horrores semelhantes com características únicas. Cada descoberta força soldados, médicos e jornalistas a testemunharem a humanidade em seu ponto mais baixo. Cada libertação começa não com celebração, mas com lutas desesperadas para manter os sobreviventes vivos, para documentar o que aconteceu, para fazer o mundo acreditar no que parece quase inacreditável. Esta é a história dessas liberações, contada através dos olhos daqueles que estavam lá, vista nas filmagens que capturaram, lembrada nos testemunhos que deixaram para trás. O sistema de campos de concentração que as forças aliadas encontram em 1945 representa o culminar de 12 anos de perseguição, prisão e assassinato nazistas. Compreender o que os libertadores encontram exige entender como esse sistema evoluiu da detenção política para o genocídio industrializado. O primeiro campo de concentração é inaugurado em Dachau no dia 22 de março de 1933, apenas semanas após Hitler tomar o poder. Inicialmente projetado para abrigar opositores políticos, comunistas, socialistas e outros inimigos do Estado nazista, Dachau estabelece o modelo que centenas de outros campos seguirão. Cercas de arame farpado, torres de guarda, regras arbitrárias impostas por meio de violência brutal, trabalho duro como punição, a morte como rotina. Ao longo da década de 1930, o sistema de campos se expande. Sachsenhausen é aberto ao norte de Berlim em 1936. Buchenwald, perto de Weimar, em 1937. Flossenbürg, Mauthausen e Ravensbrück seguem. A população de prisioneiros cresce para incluir não apenas opositores políticos, mas também judeus, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais, os chamados antissociais, criminosos e qualquer pessoa que o regime considere indesejável. Em 1939, mais de 25 mil pessoas definham em campos de concentração por todo o Grande Reich alemão. A guerra transforma tudo. À medida que as forças alemãs conquistam a Polônia, a França, os Países Baixos e, eventualmente, grande parte da Europa e do oeste da Rússia, o sistema de campos metastatiza. Campos de trabalho surgem em territórios ocupados. Campos existentes expandem-se massivamente. Novas categorias de prisioneiros inundam o sistema. Combatentes da resistência, reféns, prisioneiros de guerra que violam a Convenção de Genebra, trabalhadores escravizados de territórios ocupados. Os campos tornam-se centrais para a economia de guerra nazista, fornecendo milhões de trabalhadores forçados para a indústria e agricultura alemãs. Mas o trabalho representa apenas uma função. Em janeiro de 1942, a liderança nazista se reúne em Wannsee, nos arredores de Berlim, para coordenar a solução final, o assassinato sistemático dos judeus europeus. Campos de extermínio já operam na Polônia ocupada. Chelmno começa as operações de extermínio em dezembro de 1941, usando caminhões de gás. Belzec abre em março de 1942, seguido por Sobibor e Treblinka. Auschwitz-Birkenau
originalmente um campo de concentração, adiciona câmaras de gás e crematórios massivos. Majdanek, perto de Lublin, serve a dupla função de campo de trabalho e centro de extermínio. Essas instalações de extermínio operam com eficiência industrial. Trens chegam transportando judeus de toda a Europa ocupada. Guardas separam os chegados em dois grupos, aqueles selecionados para a morte imediata e aqueles considerados aptos para o trabalho. O primeiro grupo, geralmente 70% a 80%, caminha diretamente para câmaras de gás disfarçadas como instalações de chuveiro. Em poucos minutos, o gás venenoso Zyklon B mata centenas de uma só vez. Unidades especiais de prisioneiros removem os corpos para os crematórios para a queima. As posses são classificadas, catalogadas e enviadas para a Alemanha. Todo o processo, desde a chegada até a cremação, leva horas. Os trens partem vazios, prontos para coletar outra carga de vítimas. Por 1944, a maquinaria do genocídio opera na capacidade máxima. Transportes chegam diariamente a Auschwitz-Birkenau, vindos da Hungria, Grécia, França, Países Baixos, Bélgica, Itália e outros lugares. O campo assassina até 10.000 pessoas por dia durante as deportações húngaras de maio a julho de 1944. Cenas semelhantes ocorrem em outros centros de extermínio, embora em menor escala. Treblinka assassina aproximadamente 900.000 pessoas. Belzec reivindica 600.000 vítimas. Sobibor mata pelo menos 250.000. Os aliados ocidentais sabem sobre os campos em 1944. Relatórios de inteligência, testemunhos da resistência e prisioneiros que escaparam fornecem detalhes sobre o assassinato em massa. A União Soviética liberta Majdanek em julho de 1944 e publica o que encontram, embora o público ocidental permaneça cético. Os relatos parecem extremos demais para acreditar. Certamente os nazistas não podem estar assassinando milhões. Certamente as histórias exageram. A verdade completa permanece não confirmada, não testemunhada pelos olhos ocidentais, duvidada por muitos que ouvem os relatos. À medida que os exércitos aliados se aproximam de todas as direções, no final de 1944 e início de 1945, a SS tenta esconder evidências de genocídio. As câmaras de gás em Auschwitz cessam as operações em novembro de 1944. As equipes de demolição da SS explodem os crematórios. Documentos queimam. À medida que as forças soviéticas se aproximam de Auschwitz em janeiro de 1945, guardas evacuam quase 60.000 prisioneiros em direção ao oeste em marchas da morte através da neve do inverno. Milhares morrem de exposição, fome ou balas quando não conseguem acompanhar o ritmo. Evacuações semelhantes ocorrem de campos por toda a Polônia e leste da Alemanha. Os campos que permanecem operacionais na Alemanha em abril de 1945 transbordam com prisioneiros evacuados. Bergen-Belsen, originalmente um pequeno campo de troca para prisioneiros proeminentes, incha de 15.000 para mais de 60.000 detentos. Em abril, a comida desaparece. O abastecimento de água falha. Epidemias de tifo se alastram descontroladamente. Centenas morrem diariamente. Corpos se acumulam mais rápido do que os vivos conseguem enterrá-los. Catástrofes semelhantes ocorrem em Buchenwald, Dachau, Mauthausen e dezenas de campos menores. O sistema de campos nazista colapsa sob o seu próprio peso, mesmo antes de a libertação chegar. Os guardas do campo sabem que o fim se aproxima. Alguns fogem. Outros permanecem em seus postos, incertos sobre o que mais fazer. Alguns tentam atos de bondade de última hora para com os prisioneiros, esperando por misericórdia quando os aliados chegarem. A maioria simplesmente espera, cumprindo ordens até que as ordens deixem de chegar. Em alguns campos, os guardas assassinam prisioneiros para eliminar testemunhas. Em outros, simplesmente abandonam seus postos, deixando prisioneiros trancados atrás das grades para aguardar resgate ou morte, o que vier primeiro. Os próprios prisioneiros observam o horizonte em busca de sinais de libertação.
Eles ouvem a artilharia ao longe. Eles veem os guardas ficando nervosos. Espalham-se rumores. Os americanos estão chegando. Os britânicos estão perto. Os russos avançam. Alguns prisioneiros planejam revoltas. Outros simplesmente tentam sobreviver mais um dia, mais uma hora, até que o resgate chegue. Muitos morrem dentro de poucos dias ou até mesmo horas após a libertação. Seus corpos demasiado danificados para se recuperarem, mesmo quando a comida e os remédios finalmente chegam. Um prisioneiro de Dachau recorda mais tarde. Ouvíamos os tiros aproximando-se todos os dias. Os SS ficaram desesperados. Alguns fugiram durante a noite. Outros falavam em nos matar a todos antes que os americanos chegassem. Não sabíamos se viveríamos para ver a libertação ou morreríamos nas horas finais. Um oficial de inteligência britânico, informando as tropas que se aproximam de Bergen-Belsen, relata: "Temos informações sobre um grande campo de detenção adiante. Esperem condições precárias. Preparem apoio médico para potencialmente vários milhares de prisioneiros." Nada em seu comunicado sugere a realidade à espera deles. O palco se prepara para a descoberta. Exércitos aliados avançam. Acampamentos esperam atrás de seus arames. Prisioneiros têm esperança. Guardas se preparam para fugir ou lutar ou se render. O mundo permanece largamente ignorante do que ocorreu e do que os libertadores em breve testemunharão. Em questão de dias, os últimos campos serão invadidos. As evidências serão documentadas. Os sobreviventes contarão suas histórias. E nada irá apagar o que está prestes a ser revelado. As primeiras grandes liberações de campos pelas forças aliadas ocidentais ocorrem no início de abril de 1945, à medida que os exércitos americanos avançam profundamente na Alemanha Central. Essas descobertas iniciais estabelecem padrões que se repetem de campo em campo: choque, horror, intervenção médica desesperada e o desafio avassalador de manter os sobreviventes vivos. Ohrdruf, um subcampo de Buchenwald, na Alemanha Central, cai nas mãos dos elementos da 4ª Divisão Blindada Americana em 4 de abril de 1945. O campo abriga aproximadamente 9.000 prisioneiros quando os guardas recebem ordens para evacuar. Nos últimos dias antes da libertação, guardas da SS executam milhares de prisioneiros demasiado fracos para marchar. As tropas americanas que chegam ao campo encontram corpos por toda parte. Pilhas de cadáveres aguardam para serem queimadas. Forcas improvisadas estão no pátio. A evidência física de assassinato sistemático está inegavelmente diante dos seus olhos. O general Dwight Eisenhower visita Ohrdruf no dia 12 de abril, acompanhado pelos generais Bradley e Patton. Eisenhower percorre o campo de forma metódica, examinando todos os aspectos do que os nazistas criaram. Ele entrevista sobreviventes através de intérpretes, fazendo perguntas detalhadas sobre o tratamento que receberam, sobre as execuções, sobre como o campo operava. Ele estuda as câmaras de tortura, observando os instrumentos projetados especificamente para infligir a dor máxima. O general Patton, um homem que liderou exércitos em 2 continentes e presenciou as brutais realidades da guerra mecanizada, desvia o olhar e vomita. A cena afeta até mesmo os comandantes mais endurecidos pela batalha, de maneiras que o combate nunca havia afetado. Eisenhower compreende imediatamente a importância histórica do que descobriram. Ele ordena que todas as unidades americanas disponíveis nas proximidades visitem o campo. Ele quer que seus soldados vejam com seus próprios olhos contra o que estão lutando, para entender que esta guerra representa algo mais do que conquista territorial ou manobras geopolíticas. Ele envia um telegrama para Washington e Londres, instando funcionários do governo e jornalistas a virem testemunhar os campos pessoalmente. Ele entende que, sem documentação e testemunho avassaladores, as gerações futuras podem duvidar que tais lugares existiram. Uma semana depois, no dia 11 de abril, elementos da 6ª Divisão Blindada Americana aproximam-se de Buchenwald, um dos maiores campos de concentração na Alemanha. Estabelecido em 1937 na colina Ettersberg, perto do Centro Cultural de Weimar, Buchenwald abrigou mais de 1/4 de milhão de prisioneiros durante sua operação.
O campo serve a múltiplos propósitos: trabalho forçado em fábricas de armamentos, experimentos médicos em sujeitos não consentidos, tortura e execução de combatentes da resistência e fome sistemática daqueles considerados racial ou politicamente indesejáveis. Mais de 56 mil prisioneiros morrem em Buchenwald antes da chegada da libertação. À medida que as forças americanas se aproximam do campo, os prisioneiros da resistência subterrânea executam uma revolta cuidadosamente planejada. Esses prisioneiros, organizados secretamente ao longo de meses, incluem comunistas, socialistas e outros prisioneiros políticos com experiência militar. Eles esconderam armas, estabeleceram redes de comunicação e se prepararam para este momento. Quando os guardas da SS começam a fugir, no dia 10 de abril, os combatentes da resistência aproveitam a oportunidade. Eles dominam os guardas restantes, capturam as torres de vigilância e tomam o controle do edifício da administração do campo. Eles impedem massacres de última hora que os oficiais da SS haviam planejado, salvando centenas de vidas nas últimas horas antes da chegada dos americanos. Quando os tanques americanos passam pelos portões às 15 horas e 15 minutos da tarde de 11 de abril, encontram prisioneiros já no controle do campo. Bandeiras americanas feitas de pedaços de pano pendem das torres de vigilância. Prisioneiros alinham-se nas estradas, alguns aplaudindo fracamente, outros simplesmente olhando incrédulos que a salvação realmente chegou. Aproximadamente 21 mil prisioneiros permanecem vivos no campo principal, com milhares mais em subcampos em toda a região. Muitos prisioneiros possuem força mal suficiente para ficar de pé, quanto mais para celebrar sua libertação. O campo que os americanos entram desafia todas as suposições sobre o comportamento humano e a sociedade civilizada. As barracas construídas para abrigar talvez 200 homens contêm mais de 2.000, tão densamente embalados que os prisioneiros dormem em turnos, revezando-se para deitar enquanto outros ficam de pé. As latrinas transbordam, o saneamento deixou de funcionar e a doença se espalha pelos espaços superlotados sem controle. Em um prédio, os americanos descobrem uma sala separada contendo troféus grotescos, abajures construídos com pele humana com tatuagens distintas, cabeças encolhidas, preservadas como curiosidades e registros médicos meticulosos, documentando experimentos que torturaram prisioneiros sob o pretexto de pesquisa científica. O crematório é talvez a mais arrepiante evidência de assassinato sistemático. 4 fornos projetados para queimar corpos humanos operam continuamente durante os períodos de pico do campo. Mesmo na libertação, ossos permanecem nos fornos, evidência de que a maquinaria da morte funcionou até o último momento possível. Ao lado do crematório, um edifício separado abriga cadáveres empilhados como lenha, aguardando a sua vez de serem queimados. A logística da morte em massa, os processos industriais necessários para assassinar e dispor de milhares, torna-se horrivelmente clara para os libertadores. Pessoal médico que chega com tropas de combate enfrenta uma catástrofe humanitária diferente de tudo para o qual seu treinamento os preparou para lidar. Tifo, tuberculose, disenteria, pneumonia e outras doenças proliferam sem controle pela população de prisioneiros. A desnutrição reduziu homens adultos a pesos de 70 ou 80 libras, seus corpos consumindo tecido muscular depois que as reservas de gordura desapareceram há meses ou anos. Feridas abertas e úlceras cobrem corpos demasiado enfraquecidos para combater até mesmo infecções menores. O pessoal médico rapidamente percebe que os protocolos de tratamento convencionais se mostram inadequados para prisioneiros em condição tão extrema. O desafio de alimentar sobreviventes surge como particularmente complexo e trágico. Soldados americanos, movidos por compaixão e horror diante da condição dos prisioneiros, inicialmente compartilham suas rações K e barras de chocolate. Dentro de poucas horas, oficiais médicos observam prisioneiros morrendo após comerem. Seus sistemas digestivos, paralisados por prolongada inanição, não conseguem processar alimentos ricos. O ato de comer, essa necessidade humana mais básica, torna-se perigoso, até mortal,
para aqueles famintos além de certos limites. A equipe médica deve implementar protocolos cuidadosos e graduais de realimentação, começando com sopas finas e caldos, aumentando lentamente a ingestão calórica ao longo de dias e semanas. Apesar desses esforços, muitos prisioneiros morrem da síndrome de realimentação, seus corpos incapazes de se adaptar rapidamente a uma nutrição adequada. O impacto psicológico nos libertadores manifesta-se de várias maneiras. Alguns soldados desabam em lágrimas, sobrecarregados pelo que testemunham. Outros ficam furiosos, buscando vingança contra quaisquer alemães que encontrem. Alguns simplesmente se fecham emocionalmente, suas mentes os protegendo de processar totalmente o que veem. Esses homens já experimentaram o combate, já viram amigos morrerem, já mataram soldados inimigos, mas a morte em combate ocorre em contexto, soldados lutando contra soldados, a violência como parte das operações militares. Os campos revelam algo categoricamente diferente: o assassinato sistemático, burocrático e industrializado de pessoas indefesas. Os campos demonstram que a crueldade pode ser organizada, racionalizada e implementada como política. Fotógrafos e cinegrafistas do Signal Corps chegam para documentar tudo em detalhe exaustivo. Eles filmam os quartéis, os dispositivos de tortura, o crematório, as pilhas de cadáveres, os sobreviventes emaciados. Eles entendem que o que documentam parece tão extremo que céticos duvidarão de sua autenticidade. As filmagens devem ser abrangentes, indiscutíveis e preservadas para a história. Esses cinegrafistas, profissionais treinados para manter distância emocional de seus sujeitos, encontram-se lutando para manter as câmeras estáveis enquanto filmam. As imagens que capturam chocarão o mundo e fornecerão evidências irrefutáveis para os julgamentos por crimes de guerra. Jornalistas acompanhando os exércitos começam a enviar reportagens que transformam a compreensão pública da guerra. Edward R. Murrow, o locutor mais confiável da América, visita Buchenwald no dia 15 de abril e transmite suas observações naquela noite. Seu relatório, entregue no seu característico tom medido, carrega um peso emocional incomum. Ele descreve os mortos, observando que eles não parecem mais completamente humanos após prolongada fome. Ele fala das crianças no campo, 600 meninos variando de bebês a adolescentes, muitos órfãos, todos carregando cicatrizes psicológicas que podem nunca cicatrizar. Ele entrevista sobreviventes que lhe mostram tatuagens, cicatrizes de espancamentos e evidências de experimentos médicos realizados sem anestesia. A transmissão de Murrow inclui detalhes que tornam o horror concreto e inegável. Ele descreve o encontro com o professor Richard da Sorbonne, um homem culto reduzido a competir com outros por restos de comida. Ele observa a ironia de que Buchenwald está a poucos quilômetros de Weimar, onde Goethe escreveu poemas celebrando a dignidade humana e o iluminismo. Ele conta ao seu público que já relatou de campos de batalha por toda a Europa e o Oriente Médio, mas nada o afetou como Buchenwald. Sua voz, normalmente controlada e profissional, carrega um tom de raiva e tristeza quase suprimidas. A transmissão alcança milhões de americanos, trazendo a realidade dos campos para as salas de estar em todos os Estados Unidos. Dentro de poucos dias após a libertação, as autoridades militares americanas implementam uma política deliberada de forçar civis alemães a confrontar o que foi feito em nome de sua nação. Milhares de moradores de Weimar e cidades vizinhas são conduzidos a Buchenwald sob escolta militar. Eles caminham pelo campo, vendo as evidências que muitos afirmam nunca ter suspeitado. Eles veem as câmaras de tortura, as instalações de experimentos médicos, o crematório, as pilhas de cadáveres. Eles conhecem sobreviventes que contam suas histórias através de tradutores. Soldados americanos observam cuidadosamente as reações dos civis alemães, buscando sinais de choque genuíno versus ignorância fingida. Muitos alemães afirmam que não sabiam nada sobre a verdadeira natureza do campo. Eles insistem que acreditavam que Buchenwald abrigava apenas criminosos e prisioneiros políticos, detidos legalmente sob a lei alemã.
Eles expressam surpresa com as evidências de assassinato sistemático, tortura e experimentação médica. Os oficiais americanos recebem essas alegações com desprezo e raiva. O campo funcionou por 8 anos, a apenas 6 milhas de Weimar. Trens transportando prisioneiros chegavam regularmente. A fumaça do crematório era visível por milhas. O cheiro de corpos queimados se espalhava pelo vento. A noção de que ninguém sabia, de que ninguém suspeitava, parece aos americanos ou uma mentira massiva ou evidência de uma cegueira intencional tão profunda que equivale à cumplicidade. Alguns civis alemães parecem genuinamente horrorizados com o que veem. Mulheres choram. Homens permanecem em silêncio, incapazes de processar as evidências diante deles. Outros parecem indiferentes, como se o sofrimento e a morte dos prisioneiros não significassem nada para eles, como se essas vítimas de alguma forma merecessem seu destino. A gama de reações revela a complexidade da relação da sociedade alemã com os crimes nazistas. Alguns verdadeiramente ignorantes por meio da evasão deliberada, alguns culpados por participação ativa, alguns cúmplices por aceitação passiva e muito poucos que resistiram e pagaram o preço. A libertação de Buchenwald ocorre no mesmo dia em que o presidente Franklin Delano Roosevelt morre em Warm Springs, Geórgia. O vice-presidente Harry S. Truman assume a presidência, herdando uma guerra quase vencida, mas também herdando o conhecimento dos campos e a responsabilidade de decidir como responder ao que foi descoberto. As evidências de Buchenwald e de outros campos influenciarão as políticas de ocupação na Alemanha, moldarão a estrutura dos julgamentos de crimes de guerra e informarão debates sobre a culpa coletiva alemã versus a responsabilidade criminal individual. Um soldado americano, professor de Iowa antes da guerra, escreve mais tarde em seu diário: "Sou soldado há 3 anos. Desembarquei na Normandia. Lutei pela França, cruzei o Reno. Pensei que entendia a guerra, entendia o que os homens fazem uns aos outros em combate. Buchenwald me ensinou que eu não entendia nada. Guerra é soldados lutando contra soldados. Buchenwald é algo completamente diferente. A tortura e assassinato organizados de pessoas indefesas, implementados com eficiência burocrática. Nunca esquecerei o que vi lá. Nunca serei capaz de explicar adequadamente a ninguém que não esteve lá." Um sobrevivente de Buchenwald, um combatente da resistência polonesa, preso em 1942, lembra: "Ouvimos a artilharia se aproximando por dias. Os guardas ficaram nervosos. Alguns fugiram. Outros falaram em nos matar a todos antes que os americanos chegassem. No dia 10 de abril, nos levantamos e tomamos controle do campo. Quando os tanques americanos passaram pelos portões no dia seguinte, eu chorei. Não exatamente de alegria, mas de alívio misturado com tristeza. Eu sobrevivi, mas muitos outros não. Meu irmão morreu neste campo há 6 meses. Meu amigo mais próximo morreu 2 semanas antes da libertação. Estou vivo, mas estou vazio por dentro. O homem que eu era antes de Buchenwald morreu em algum lugar desses barracões. Eu não sei quem sou agora." A libertação de Buchenwald marca um ponto de virada em como as forças aliadas entendem a natureza do regime nazista. Relatórios de inteligência mencionaram campos, instalações de detenção e tratamento severo dos prisioneiros. Mas a realidade física de Buchenwald, a escala da morte, a natureza sistemática da crueldade, os processos industriais concebidos para o assassinato em massa, ultrapassa todas as expectativas e entendimento anterior. O campo revela que a Alemanha nazista implementou algo além dos crimes de guerra tradicionais. Isso representa genocídio, a tentativa de extermínio de categorias inteiras de pessoas consideradas racial, política ou socialmente indesejáveis. Notícias de Buchenwald se espalham rapidamente pelos exércitos aliados. Oficiais informam suas unidades sobre o que esperar se encontrar em outros campos. Equipes médicas se preparam para cenários de vítimas em massa envolvendo doenças, fome e trauma psicológico. Fotógrafos e jornalistas se posicionam para documentar as próximas descobertas.
Todo soldado agora entende que não está apenas lutando uma guerra, mas libertando vítimas de uma atrocidade sistemática sem precedentes. A natureza de sua missão evoluiu de vitória militar para testemunhar crimes que nunca devem ser esquecidos ou repetidos. 4 dias após Buchenwald, as forças britânicas avançando pelo norte da Alemanha encontram Bergen-Belsen, um campo que revela o colapso catastrófico completo do sistema nazista em suas semanas finais. O que aguarda a 11ª Divisão Blindada Britânica no dia 15 de abril de 1945 representa talvez a descoberta mais chocante de todo o período de libertação. Bergen-Belsen começa como um campo relativamente pequeno, projetado em 1943 como um campo de troca para prisioneiros judeus proeminentes que poderiam ser trocados por cidadãos alemães mantidos no exterior. O campo abriga alguns milhares de prisioneiros em condições toleráveis para os padrões dos campos de concentração. Mas, à medida que a guerra se volta contra a Alemanha, Bergen-Belsen torna-se um depósito para prisioneiros evacuados dos campos no leste. Transportes chegam de Auschwitz, de campos por toda a Polônia, de marchas de evacuação. A população explode de 15 mil em janeiro de 1945 para mais de 60 mil em abril. Nenhuma infraestrutura existe para apoiar essa população. Quartéis construídos para algumas centenas abrigam milhares. Suprimentos de comida colapsam completamente. Sistemas de água falham. Saneamento deixa de funcionar. Tifo se espalha sem controle pelos quartéis superlotados. Disenteria, tuberculose e fome tiram vidas às centenas diariamente. No início de abril, a administração do campo simplesmente desiste. Guardas param de distribuir comida. Corpos se acumulam mais rápido do que os vivos conseguem enterrá-los. O campo se torna uma armadilha mortal, onde os prisioneiros aguardam ou a libertação ou a morte, o que chegar primeiro. Forças britânicas que se aproximam do campo negociam uma trégua com os comandantes alemães locais. Os oficiais da Wehrmacht, desesperados para evitar que o tifo se espalhasse para suas próprias tropas e para civis alemães, concordam em deixar o campo sem defesa. As tropas britânicas entram sem oposição em 15 de abril às 3 horas da tarde. Nada os prepara para o que encontram. 10 mil cadáveres jazem insepultos por todo o campo. Eles se amontoam do lado de fora dos barracões. Eles enchem covas coletivas parcialmente cavadas, mas abandonadas. Eles jazem ao ar livre, nos barracões, ao longo dos caminhos, em toda parte. Alguns corpos estão mortos há semanas. Outros morreram apenas algumas horas antes da libertação. O cheiro de morte e decomposição paira tão intensamente no ar que os soldados vomitam antes de chegar aos portões do campo. Aproximadamente 60 mil prisioneiros permanecem vivos, embora essa palavra mal se aplique. Milhares estão tão perto da morte que a libertação chega tarde demais para salvá-los. Homens e mulheres reduzidos a esqueletos vivos perambulam pelo campo em estado de perplexidade, suas mentes quebradas pelo que suportaram. Muitos não conseguem falar. Muitos não conseguem compreender que a libertação chegou. Eles continuam suas rotinas de sobrevivência, procurando restos de comida, bebendo água contaminada, evitando áreas onde guardas costumavam ficar, mesmo que eles tenham fugido. Soldados britânicos, endurecidos por anos de combate no norte da África, na Itália e no noroeste da Europa, desmoronam pelo que testemunham. Eles veem mulheres tão abatidas que seu gênero se torna indistinguível. Eles veem crianças, órfãs e sozinhas, fracas demais para chorar. Eles veem prisioneiros bebendo de poças contaminadas por cadáveres. Eles veem canibalismo, prisioneiros tão desesperados que consomem os mortos. Eles veem a humanidade reduzida à sua mais primitiva luta pela sobrevivência. O pessoal médico que chega com as forças britânicas enfrenta uma situação impossível. 60 mil pessoas precisam de cuidados médicos imediatos. Milhares necessitam de hospitalização. Todos precisam de comida, mas alimentá-los incorretamente pode matá-los. As instalações hospitalares mais próximas estão a milhas de distância. O próprio campo tem infraestrutura médica mínima. A doença se espalha rapidamente,
ameaçando não apenas os prisioneiros, mas também os libertadores. Os britânicos estabelecem protocolos de quarentena, mas a escala supera toda a preparação. O tenente-coronel Mervyn Goning, comandando uma unidade de socorro britânica, chega pouco depois da libertação. Ele mais tarde descreve a organização de equipes de sepultamento, o estabelecimento de hospitais de campanha, a tentativa de distribuir alimentos com segurança. Sua unidade trabalha sem parar, mas as pessoas continuam morrendo às centenas diariamente. Mesmo com o apoio médico britânico, mais de 13.000 prisioneiros morrem nas semanas seguintes à libertação. Seus corpos, danificados demais por anos de abuso, simplesmente não conseguem se recuperar. Os britânicos trazem escavadeiras para cavar sepulturas coletivas. Eles fotografam e filmam tudo. Equipes de câmeras documentam as montanhas de cadáveres, os sobreviventes esqueléticos, as condições horríveis. As filmagens chocam os espectadores em todo o mundo. Ao contrário dos relatórios anteriores que alguns descartaram como exagero ou propaganda, as evidências visuais de Bergen-Belsen provam ser inegáveis. As câmeras não mentem. O filme captura uma realidade que as palavras têm dificuldade em transmitir. Entre os mortos está Anne Frank, a jovem judia que manteve um diário enquanto se escondia em Amsterdã. Ela e sua irmã Margot sobrevivem a Auschwitz apenas para morrerem de tifo em Bergen-Belsen em março de 1945, apenas semanas antes da libertação. Suas mortes, como milhares de outras, ocorrem tão perto da liberdade que a tragédia se aprofunda. Elas suportam tanto, sobrevivem por tanto tempo, apenas para morrer quando o resgate se aproxima. As autoridades britânicas forçam civis alemães das cidades vizinhas a visitar o campo. Milhares de alemães caminham por Bergen-Belsen sob escolta militar. Eles veem os cadáveres. Eles sentem o cheiro da morte. Eles encontram os sobreviventes. Muitos alegam ignorância, insistindo que não sabiam de nada do que ocorreu. Os oficiais britânicos expressam desprezo por essas negações. Alguns alemães aparecem genuinamente chocados. Outros parecem indiferentes, como se o sofrimento dos prisioneiros do campo não significasse nada para eles. O comando britânico exige que os alemães locais ajudem nos detalhes do enterro, fazendo-os participar diretamente do confronto com o que foi feito em nome de sua nação. A BBC transmite relatórios de Bergen-Belsen. Richard Dimbleby, um dos jornalistas mais respeitados da Grã-Bretanha, fornece testemunho ocular que traz o horror para o público britânico. Ele descreve o que vê em detalhes, sabendo que alguns duvidarão de suas palavras. Ele fala dos mortos deitados em pilhas, dos vivos mal distinguíveis dos mortos, das crianças que nunca se recuperarão do que experimentaram. Sua transmissão, como a de Murrow, de Buchenwald, força o mundo a enfrentar uma realidade que muitos preferem negar. Um oficial médico britânico mais tarde escreve: "Sou médico, já tratei soldados feridos, já realizei amputações, retirei balas, fechei feridas terríveis, mas nada no meu treinamento médico me preparou para Belsen. Estas não eram feridas de guerra. Isto era fome sistemática, doença sistemática, assassinato sistemático por negligência. Eu tentei salvá-los, mas tantos morreram, apesar de tudo que fizemos. Seus corpos simplesmente estavam deteriorados demais." Uma sobrevivente, uma jovem da Hungria, lembra mais tarde: "Quando os britânicos chegaram, eu estava deitada em um barracão com cadáveres ao meu redor. Não tinha forças para afastar os corpos. Achei que morreria ali entre os mortos. Um soldado britânico me encontrou, me levantou. Eu pesava talvez 32 quilos e me carregou para uma tenda médica. Ele chorava enquanto me carregava. Lembro-me de pensar: por que ele chora? Eu sou a que está morrendo. Só mais tarde entendi. Ele chorava por causa do que nos foi feito." A libertação de Bergen-Belsen marca um ponto de viragem na forma como o mundo entende o sistema de campos nazistas. Relatórios anteriores podiam ser descartados por alguns como exageros. Bergen-Belsen fornece provas visuais que silenciam os céticos. As fotografias e os filmes tirados pelas forças britânicas circulam amplamente. Os jornais publicam imagens que mostram aos leitores a realidade das atrocidades nazistas. As evidências tornam-se irrefutáveis.
Mas a descoberta de Bergen-Belsen também revela como o sistema de campos entrou em colapso nas suas semanas finais. Este não era principalmente um campo de extermínio como Auschwitz ou Treblinka. Bergen-Belsen torna-se um campo de morte por negligência e abandono à medida que a administração nazista se desintegra. Os prisioneiros passam fome e morrem de doenças porque ninguém se importa mais em alimentá-los ou fornecer cuidados médicos. A máquina de genocídio transita para um simples abandono, deixando os prisioneiros morrerem por falta de cuidado em vez de assassinato ativo. O resultado prova ser igualmente mortal. Os britânicos lutam não apenas com a crise médica, mas também com o caos organizacional. Os sobreviventes falam dezenas de idiomas. Eles vêm de toda a Europa. Muitos não conseguem lembrar seus próprios nomes ou de onde vieram. As crianças vagueiam sozinhas, seus pais mortos, incapazes de explicar quem são ou onde pertencem. Os britânicos estabelecem sistemas de registro, tentando documentar cada sobrevivente, mas muitos morrem antes de poderem ser registrados. Outros permanecem muito confusos ou traumatizados para fornecer informações. Nas semanas seguintes à libertação, Bergen-Belsen transforma-se de campo de extermínio em campo de deslocados. Sobreviventes fortes o suficiente para se mover são gradualmente evacuados para instalações melhores. Os mais gravemente doentes permanecem em hospitais de campanha estabelecidos por todo o campo. Prisioneiros de guerra alemães são forçados a enterrar os mortos e limpar o campo. Funcionários do governo militar britânico começam a tarefa esmagadora de descobrir o que fazer com dezenas de milhares de pessoas que não têm lares para voltar, não têm famílias à espera deles, nem países dispostos a recebê-los. O horror de Bergen-Belsen estabelece o modelo para compreender todo o alcance dos crimes nazistas. Isto não é apenas um crime de guerra, isto é genocídio. Isto é a tentativa de extermínio de povos inteiros por meio de assassinato, fome, doença e abandono. A evidência está diante dos olhos do mundo, capturada em filme, descrita por testemunhas credíveis, inegável em sua magnitude e crueldade. À medida que abril de 1945 avança em direção a maio, as forças americanas que avançam pelo sul da Alemanha e Áustria encontram os principais campos restantes. Cada libertação revela o mesmo horror essencial, mas cada campo carrega sua própria história particular de crueldade e sofrimento. Dachau, o primeiro campo de concentração estabelecido pelo regime nazista, cai para elementos da 45ª Divisão de Infantaria Americana e da 20ª Divisão Blindada em 29 de abril de 1945. Localizado a apenas 10 milhas a noroeste de Munique, Dachau operou desde março de 1933 como o protótipo de todos os campos que se seguiram. Mais de 200 mil prisioneiros passam por Dachau durante seus 12 anos de operação. Mais de 41 mil morrem lá devido a execuções, experimentos médicos, fome e doenças. Tropas americanas se aproximando de Dachau encontram um trem nos trilhos que levam ao campo. 39 vagões de carga estão imóveis nos trilhos. Dentro, soldados americanos encontram aproximadamente 2.000 cadáveres. Esses prisioneiros, evacuados de Buchenwald dias antes, morreram durante a jornada de fome, sede e asfixia nos carros trancados. Alguns corpos mostram evidências de que prisioneiros recorreram ao canibalismo em sua última desesperação. O trem permanece como um monumento às marchas da morte que reivindicam milhares de vidas, mesmo enquanto a libertação varre a Alemanha. Os americanos entram no campo principal para encontrar 30 mil prisioneiros vivos, muitos mal sobrevivendo. Ao contrário de Bergen-Belsen, Dachau mantém alguma função administrativa até os últimos dias. A comida permanece escassa, mas não totalmente ausente. O campo não caiu no colapso completo que caracteriza Bergen-Belsen. No entanto, Dachau revela seus próprios horrores. A câmara de gás, disfarçada como uma sala de chuveiro, está pronta, embora nunca utilizada para execuções em massa neste local. Os fornos do crematório ainda contêm restos humanos. Registros de experimentos médicos documentam torturas infligidas sob o pretexto de ciência, experimentos de congelamento,
testes de alta altitude, infecções de malária e outras atrocidades conduzidas em prisioneiros não voluntários. A libertação de Dachau revela-se caótica e violenta. Soldados americanos, enfurecidos pelo que encontram, executam várias dezenas de guardas da SS imediatamente após a captura do campo. Alguns guardas são fuzilados ao tentarem se render. Outros são mortos por prisioneiros que os dominam antes que os americanos possam intervir. A violência reflete a fúria que os libertadores sentem ao se depararem com as evidências de crueldade sistemática. Investigações militares, mais tarde, examinam essas mortes, mas nenhuma punição séria se segue. O julgamento permanece não declarado. Os guardas da SS em Dachau receberam um grau de misericórdia que suas vítimas nunca conheceram. Prisioneiros em Dachau incluem presos políticos detidos desde a década de 30, judeus de toda a Europa, prisioneiros de guerra soviéticos, padres católicos e ministros protestantes presos por se oporem ao regime, lutadores da resistência de países ocupados e outros considerados inimigos do Estado nazista. Entre os sobreviventes estão vários prisioneiros importantes detidos como potenciais moedas de troca, incluindo o chanceler austríaco Kurt Schuschnigg e o político francês Léon Blum. Sua libertação fornece valor propagandístico, mas os milhares de prisioneiros desconhecidos são igualmente importantes. As equipes médicas que chegam a Dachau implementam lições aprendidas com libertações anteriores. Elas entendem agora que alimentar prisioneiros famintos requer gerenciamento cuidadoso. Estabelecem protocolos para o tratamento de tifo e outras doenças, enquanto protegem os libertadores de infecções. Elas montam hospitais de campanha e começam a triagem sistemática. Apesar dessas melhorias, centenas de prisioneiros morrem nos dias seguintes à libertação, seus corpos demasiado danificados para sobreviverem mesmo com cuidados médicos. Os comandantes americanos continuam a política de obrigar civis alemães locais a visitar o campo. Os residentes da cidade de Dachau, que compartilha o nome com o campo, são levados sob guarda pelas instalações. Eles veem a câmara de gás, os crematórios, os barracões, as pilhas de corpos ainda não enterrados. Eles encontram sobreviventes. Muitos alemães afirmam que não sabiam o que ocorria no campo, apesar de 12 anos de sua operação em seu meio. Os soldados americanos expressam desprezo e raiva por essas negações. A proximidade do campo com a cidade torna a ignorância impossível de acreditar. Mais ao sul, na Áustria, o brutal campo de montanha de Mauthausen aguarda libertação. Estabelecido em 1938, perto da cidade de Linz, Mauthausen se distingue como um dos campos mais duros do sistema nazista. Construído ao redor de uma pedreira de granito, Mauthausen força prisioneiros a carregar pedras pesadas por 186 degraus desde o chão da pedreira, uma tarefa que mata milhares por exaustão e quedas. Guardas empurram prisioneiros de precipícios por diversão. O campo serve como uma sentença de morte para muitos enviados para lá, principalmente prisioneiros de guerra soviéticos e veteranos republicanos da Guerra Civil Espanhola. No início de maio de 1945, os guardas da SS em Mauthausen percebem que a libertação se aproxima. Alguns fogem, outros permanecem, incertos sobre o que fazer. Grupos de resistência de prisioneiros planejam impedir massacres de última hora e proteger os sobreviventes até que as forças americanas cheguem. No dia 5 de maio, elementos da 11ª Divisão Blindada Americana chegam ao campo e aceitam sua rendição sem resistência. Eles encontram aproximadamente 60.000 prisioneiros vivos, muitos em subcampos espalhados pela região. Mauthausen revela o sistema de campos nazistas em microcosmo. O campo principal detém prisioneiros políticos, combatentes da resistência e outros considerados particularmente perigosos. Subcampos em toda a região fornecem trabalho escravo para a produção de armamentos, projetos de construção e outras indústrias de guerra. A própria pedreira funciona como um campo de extermínio onde prisioneiros trabalham até cair mortos de exaustão. O crematório do campo, como os de outros campos,
opera continuamente durante os períodos de pico, queimando corpos dos assassinados ou dos que morreram de tanto trabalhar. A libertação de Mauthausen ocorre apenas 3 dias antes da rendição incondicional da Alemanha, no dia 8 de maio. O timing torna Mauthausen entre os últimos grandes campos a serem libertados. Os prisioneiros lá aguentam mais tempo do que a maioria, sobrevivendo até os momentos finais da guerra. Muitos morrem nas últimas semanas à medida que os suprimentos de comida desaparecem completamente e os guardas abandonam qualquer pretexto de manter a ordem. A taxa de mortalidade em Mauthausen acelera à medida que a libertação se aproxima, tornando a sobrevivência uma questão de horas e sorte. Um soldado americano entrando em Mauthausen escreve mais tarde: "O cheiro nos alcançou antes de vermos o campo. Então vimos os prisioneiros, se é que se pode chamá-los assim. Pareciam cadáveres ambulantes. Muitos não podiam andar de jeito nenhum. Estavam deitados nos barracões, no pátio, onde quer que tivessem desabado. Os guardas tinham fugido, deixando essas pessoas para morrer. Demos a eles comida, água, atendimento médico. Alguns se recuperaram, muitos não. Haviam sobrevivido há tanto por tanto tempo. Seus corpos simplesmente não aguentaram." Um sobrevivente de Mauthausen, um republicano espanhol que passou 6 anos no campo, lembra-se: "Todos os dias eram sobre sobreviver mais um dia. Você acorda, trabalha na pedreira, tenta não ser morto pelos guardas ou cair dos degraus. À noite você dorme se puder e espera acordar de manhã. Quando os americanos chegaram, eu não podia acreditar que tinha sobrevivido. Tantos não conseguiram. Eu tive apenas sorte." Em toda a Alemanha e Áustria, no final de abril e início de maio, campos menores e subcampos caem quase diariamente nas mãos das forças aliadas. Cada um revela o mesmo padrão: prisioneiros famintos, pilhas de cadáveres, evidências de assassinatos sistemáticos e abusos. Nordhausen, um subcampo de Buchenwald, onde trabalhadores escravizados produziam foguetes V2, é libertado no dia 11 de abril. Tropas americanas encontram 3.000 cadáveres e milhares de prisioneiros moribundos. Gusen, um subcampo brutal de Mauthausen, cai no dia 5 de maio com cenas de horror semelhantes. Dezenas de campos menores em toda a Baviera, Áustria e Alemanha Central são invadidos à medida que as forças aliadas ocupam seus objetivos finais. O Exército Vermelho Soviético, avançando desde o leste, liberta campos por toda a Polônia e leste da Alemanha meses antes. Majdanek cai em julho de 1944. Auschwitz-Birkenau, o maior centro de extermínio, é libertado em 27 de janeiro de 1945. As forças soviéticas encontram aproximadamente 7.000 prisioneiros ainda vivos, a maioria muito doente para evacuar durante as marchas da morte finais. Eles também encontram armazéns cheios de pertences tomados de prisioneiros assassinados, centenas de milhares de ternos, vestidos, sapatos, óculos, chales de oração e mais de 7 toneladas de cabelo humano preparado para envio a fábricas têxteis. As libertações soviéticas recebem menos atenção na mídia ocidental inicialmente, em parte porque os jornalistas ocidentais não podem acessar facilmente o território controlado pelos soviéticos, em parte porque o ceticismo em relação à propaganda soviética faz alguns duvidarem de seus relatórios. Mas a documentação soviética se prova igualmente devastadora. Cinematógrafos soviéticos filmam as ruínas das câmaras de gás, o crematório, os quartéis, os sobreviventes. As evidências corroboram o que as forças ocidentais encontram em campos por toda a Alemanha. Em meados de maio de 1945, a libertação do sistema de campos de concentração nazistas está completa. Todos os grandes campos estão abertos. Todos os subcampos caem sob controle aliado. Centenas de milhares de prisioneiros se encontram livres, embora muitos morram nas semanas e meses após a libertação, apesar dos cuidados médicos. Todo o alcance do genocídio nazista torna-se inegável. As evidências estão preservadas em fotografias, filmes, documentos, testemunhos e nos próprios campos físicos. As libertações não marcam um fim, mas um começo. O começo de entender o que ocorreu,
o começo de fornecer justiça às vítimas, o começo de documentar e lembrar, o começo de perguntar como tais atrocidades poderiam acontecer e como a humanidade poderia prevenir sua recorrência. Os campos estão vazios agora, mas seu significado ecoará através das gerações. A libertação dos campos conclui-se, mas a crise humanitária intensifica-se. Por toda a Alemanha, Áustria e Polônia, centenas de milhares de sobreviventes enfrentam um futuro incerto, enquanto as forças aliadas lutam para fornecer os cuidados básicos e determinar o que virá a seguir. O total de vidas humanas perdidas no sistema de campos de concentração nazista desafia uma contabilização abrangente. Os próprios campos reivindicam mais de 1 milhão de vidas através de execução, fome, doença, experimentos médicos e assassinato sistemático. Os centros de extermínio, Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Belzec, Sobibor, Chelmno e Majdanek, contabilizam aproximadamente 3 milhões de mortes adicionais, a grande maioria vítimas judaicas da solução final. As marchas da morte nos meses finais da guerra matam dezenas de milhares a mais. Os números exatos nunca serão conhecidos com certeza. Muitas vítimas não deixam registros, nenhum vestígio, nada além de ausência onde a vida uma vez existiu. Somente em Bergen-Belsen, mais de 13 mil prisioneiros morrem nas semanas seguintes à libertação, apesar da intervenção médica britânica. Seus corpos, devastados por tifo, tuberculose, fome e disenteria, não conseguem se recuperar mesmo com comida e remédios. O pessoal médico assiste impotente enquanto os pacientes morrem porque os danos infligidos ao longo de meses ou anos se mostram irreversíveis. Cenas semelhantes se desenrolam em Dachau, Buchenwald, Mauthausen e dezenas de campos menores. A libertação chega tarde demais para milhares que sobrevivem apenas o tempo suficiente para ver a liberdade antes que a morte os leve. O trauma psicológico entre os sobreviventes é tão devastador quanto as lesões físicas. Muitos prisioneiros saem dos campos incapazes de falar, com suas mentes quebradas pelo que suportaram e testemunharam. Outros falam compulsivamente, contando desesperadamente suas histórias a quem os ouve, movidos pela necessidade de fazer o mundo entender. As crianças libertadas dos campos mostram sintomas que o pessoal médico tem dificuldade em categorizar: desconfiança profunda, incapacidade de se relacionar com os outros, instintos de sobrevivência extremos e um vazio no olhar que fala de experiências que nenhuma criança deveria enfrentar. Choque de guerra e fadiga de combate, condições bem compreendidas pela medicina militar, oferecem estruturas inadequadas para entender o trauma dos sobreviventes. Esses prisioneiros não experimentaram combates intensos e breves, mas passaram por uma desumanização sistemática ao longo de meses ou anos. Eles viram membros da família serem assassinados. Eles foram espancados, passaram fome, foram torturados, forçados a testemunhar atrocidades e despojados de toda a dignidade humana. As cicatrizes psicológicas nunca cicatrizarão completamente para muitos sobreviventes. Prisioneiros de guerra mantidos em campos de concentração, em vez de campos de prisioneiros de guerra, representam uma categoria particular de sofrimento. Os prisioneiros soviéticos, em especial, enfrentam um tratamento horrível, já que o regime nazista decidiu que os prisioneiros de guerra soviéticos estão fora das proteções da Convenção de Genebra. Aproximadamente 3 milhões de prisioneiros de guerra soviéticos morrem em cativeiro alemão, muitos em campos de concentração, de fome, exposição, execução e trabalho forçado. Os que sobrevivem muitas vezes temem retornar à União Soviética, sabendo que Stalin considera a captura como uma traição e que o aprisionamento no Gulag pode aguardá-los. O número de civis afetados vai além dos prisioneiros de campo e inclui milhões deslocados pela guerra, ocupação e genocídio. Em toda a Europa, mais de 11 milhões de pessoas deslocadas percorrem as estradas, procurando por lares que já não existem, por famílias que estão mortas, por comunidades que foram apagadas. Os sobreviventes judeus enfrentam desafios particulares. Suas casas foram confiscadas, suas comunidades destruídas, suas famílias assassinadas.
Muitos não têm para onde voltar, nem a quem voltar. A Polônia, que abrigava a maior população judaica da Europa antes da guerra, vê menos de 300 mil judeus sobreviverem de uma população de pré-guerra de 3.300.000. Os campos de refugiados estabelecidos pelas autoridades aliadas transbordam de pessoas deslocadas. A UNRRA, a Administração das Nações Unidas para o Socorro e a Reabilitação, luta para fornecer alimentos, abrigo, cuidados médicos e serviços básicos para milhões de pessoas. Antigos campos de concentração, limpos e desinfetados, tornam-se campos de DP que abrigam sobreviventes que não têm para onde ir. A amarga ironia, viver nos mesmos campos que outrora os aprisionaram, não passa despercebida aos sobreviventes, mas as alternativas permanecem limitadas. As crianças representam os casos mais comoventes. Milhares de crianças sobrevivem aos campos como órfãos, muitas vezes incapazes de se lembrar de seus verdadeiros nomes ou de onde vieram. Trabalhadores humanitários estabelecem centros para crianças, tentando fornecer cuidados e ajudar as crianças a recuperar alguma semelhança de infância normal. Mas essas crianças viram coisas que lhes roubam a inocência para sempre. Elas assistiram a seus pais serem assassinados, elas buscaram comida entre os cadáveres. Elas aprenderam que adultos não podem ser confiáveis, que o mundo é fundamentalmente inseguro, que a sobrevivência requer vigilância constante. A destruição física vai além das baixas humanas. Os campos em si são monumentos à crueldade sistemática. Edifícios que abrigaram tortura, câmaras de gás projetadas para assassinatos em massa, crematórios que queimaram milhares de corpos. Tudo permanece como evidência. Autoridades aliadas preservam muitos campos como locais de documentação, entendendo que as gerações futuras precisarão ver as evidências físicas para acreditar no que ocorreu. A infraestrutura em todos os campos está em ruínas ou contaminada por doenças. Barracões infestados com tifo necessitam de queima ou desinfecção completa. Os sistemas de água contaminados por cadáveres e dejetos humanos devem ser reconstruídos. Covas coletivas pontuam a paisagem, algumas devidamente marcadas, outras escavadas às pressas e mal cobertas. A tarefa de identificar e enterrar devidamente os mortos sobrecarrega os recursos disponíveis. Famílias procuram desesperadamente por parentes desaparecidos. Centros da Cruz Vermelha estabelecem serviços de rastreamento, onde sobreviventes postam nomes dos que procuram e listas dos que sabem que sobreviveram. Paredes em campos de DP cobrem-se com fotografias e notas manuscritas, procurando por Miriam Rosenthal de Varsóvia, buscando informações sobre Jacob Levi, visto pela última vez em Auschwitz. Qualquer pessoa que conheça a família Goldberg de Lodz, por favor, entre em contato. A maioria das buscas termina em tristeza ao saberem que famílias inteiras pereceram. Os dias e semanas imediatos após a libertação trazem alívio misturado com sofrimento contínuo. A comida chega, mas os prisioneiros famintos não podem comer rações normais sem ficar doentes. A medicina chega, mas as doenças se alastraram demais para que os antibióticos possam curar. Abrigo chega, mas milhares continuam desabrigados. A dimensão da crise humanitária sobrecarrega mesmo o poder das organizações militares aliadas e das agências internacionais de assistência. Os corpos continuam a necessitar de sepultamento por semanas após a libertação. Em Bergen-Belsen, as forças britânicas usam tratores para cavar sepulturas coletivas grandes o suficiente para milhares. Prisioneiros de guerra alemães e civis alemães recrutados para serviço laboral lidam com o trabalho sombrio sob supervisão. Fotografias capturam estas operações de sepultamento, preservando evidências da escala da morte. As imagens chocam o mundo, mas também cumprem o propósito essencial de documentação. Sepulturas, cemitérios e memoriais começam a aparecer nos locais de libertação. Alguns formais, marcados com cruzes ou estrelas de Davi. Outros, temporários, sepultamentos apressados que mais tarde receberão marcadores adequados. Os sobreviventes realizam serviços religiosos quando possível, tentando proporcionar alguma dignidade aos mortos,
mesmo quando práticas tradicionais de sepultamento se mostram impossíveis, dados os números envolvidos. Pessoal médico dos exércitos libertadores trabalha ao lado de médicos que sobreviveram aos campos. Estes médicos sobreviventes possuem conhecimento sobre as doenças e condições dos campos que se revela inestimável para o tratamento. Eles entendem como alimentar os famintos, tratar doenças específicas dos campos, identificar aqueles além de qualquer salvação. Sua experiência, nascida de anos praticando a medicina sob condições impossíveis, salva vidas no rescaldo da libertação. Uma enfermeira americana trabalhando em Dachau escreve mais tarde: "Todos os dias perdíamos pacientes que deveríamos ter sido capazes de salvar. Mas os corpos deles haviam passado por muito. O coração de um homem simplesmente para. Uma mulher sucumbe a uma infecção porque seu sistema imunológico não funciona mais. Uma criança morre porque seus órgãos foram danificados além da reparação. Fizemos tudo o que podíamos. Nunca era suficiente." Um sobrevivente judeu de Auschwitz, procurando por família em um campo de deslocados, lembra: "Encontrei o nome da minha irmã em uma lista de mortos em Bergen-Belsen. Ela sobreviveu a Auschwitz apenas para morrer de tifo 2 semanas após a libertação. Eu cheguei um dia atrasado. Se eu a tivesse encontrado mais cedo, poderia tê-la ajudado? Nunca saberei. Toda a minha família se foi. Sou o único que restou." As consequências imediatas da libertação revelam não apenas o que os campos fizeram aos prisioneiros, mas também o que será necessário para que os sobreviventes reconstruam qualquer tipo de vida. A recuperação física prova ser difícil. A recuperação psicológica pode se mostrar impossível. A busca por justiça apenas começou. E o mundo deve agora enfrentar o que foi permitido acontecer e assegurar que nunca aconteça novamente. A libertação dos campos de concentração nazistas em 1945 marca um momento decisivo na história humana, forçando o mundo a confrontar o genocídio industrializado e a desumanização sistemática em uma escala antes inimaginável. Os campos revelam não apenas os crimes da Alemanha nazista, mas a capacidade da humanidade para o mal organizado e as consequências do totalitarismo, racismo e ódio desenfreados. O significado estratégico das liberações dos campos estende-se além da crise humanitária imediata. A descoberta dos campos endurece a resistência dos aliados durante as últimas semanas da guerra e influencia as políticas de ocupação na derrotada Alemanha. Planos para a desnazificação, julgamentos de crimes de guerra e o desmantelamento das instituições nazistas ganham urgência à medida que a plena dimensão das atrocidades nazistas se torna inegável. Os campos provam que a guerra contra a Alemanha nazista não foi apenas um conflito geopolítico, mas um imperativo moral, uma luta contra um regime que industrializou o assassinato e tentou exterminar povos inteiros. Os julgamentos de Nuremberg, que começaram em novembro de 1945, colocam os crimes dos campos de concentração no centro das acusações contra os líderes nazistas. As provas dos campos, documentos, fotografias, filmes e depoimentos de sobreviventes provaram ser essenciais para garantir condenações. Os julgamentos estabelecem precedentes legais para o julgamento de crimes contra a humanidade e genocídio, conceitos que entram no direito internacional diretamente por causa do que ocorreu nos campos. A justiça permanece imperfeita e incompleta, mas o princípio de que tais crimes não podem ficar impunes ganha raízes na jurisprudência internacional. As consequências de longo prazo remodelam profundamente o mundo pós-guerra. O Holocausto, o assassinato sistemático de 6 milhões de judeus, juntamente com milhões de outras pessoas consideradas indesejáveis pela ideologia nazista, é compreendido como uma catástrofe singular que requer lembrança e estudo. Os campos servem como evidência de que o genocídio pode ser implementado através de métodos burocráticos e industriais modernos, que nações civilizadas podem descer à barbárie, que isso pode acontecer aqui, continua sendo um aviso que toda a sociedade deve considerar. A criação do Estado de Israel em 1948 está diretamente ligada ao Holocausto e às liberações dos campos. As imagens dos sobreviventes nos campos de Dieppe,
a realidade de que centenas de milhares de judeus europeus não têm lares para onde retornar, o reconhecimento de que as comunidades judaicas da Europa foram amplamente destruídas, tudo contribui para o apoio internacional ao estabelecimento de uma pátria judaica. O Holocausto torna-se inseparável dos argumentos pela autodeterminação e soberania judaica. Os campos também influenciam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pelas Nações Unidas em 1948. A ênfase do documento na dignidade humana, liberdade de tortura, proteção contra a perseguição e direitos fundamentais reflete uma resposta direta às atrocidades nazistas reveladas através das liberações dos campos. O princípio de que certos direitos transcendem a soberania nacional emerge do reconhecimento de que a comunidade internacional tem a responsabilidade de prevenir outro holocausto. A memória e a comemoração dos campos evoluem ao longo de décadas. Muitos campos tornam-se sítios memoriais e museus. Auschwitz-Birkenau, Dachau, Buchenwald e outros preservam barracões, câmaras de gás e crematórios como evidência e educação. Comemorações anuais marcam aniversários de libertação. 27 de janeiro, a data da libertação de Auschwitz, torna-se o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Testemunhos de sobreviventes, coletados por organizações como a Fundação Shoah da USC, preservam relatos de primeira mão para as gerações futuras. Nações diferentes lembram os campos de maneiras diferentes, refletindo experiências históricas e perspectivas variadas. Para Israel, o Holocausto representa o culminar catastrófico de milênios de perseguição judaica e a justificação para um Estado judeu. Para a Alemanha, os campos incorporam vergonha nacional e responsabilidade, comemorados através da educação, memoriais e reconhecimento contínuo da culpa. Para a Polônia e outras nações da Europa Oriental, os campos representam sofrimento sob ocupação totalitária. Para os Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, a libertação representa a justificação moral do esforço de guerra. Essas memórias diferentes às vezes entram em conflito, mas todas reconhecem a importância fundamental dos campos. As lições que os campos ensinam permanecem contestadas, mas essenciais. Elas revelam que o genocídio requer planejamento, implementação e a cooperação ou indiferença de milhares de pessoas comuns. Os guardas do campo, administradores, médicos que realizaram experimentos, engenheiros que projetaram câmaras de gás, burocratas que organizaram deportações, a maioria não eram fanáticos ideológicos, mas indivíduos comuns que participaram de um mal extraordinário. Esta verdade desconfortável desafia narrativas confortáveis sobre o bem e o mal, forçando o reconhecimento de que pessoas comuns podem cometer atrocidades sob certas condições. Os campos alertam contra a desumanização de qualquer grupo, os perigos do totalitarismo, independentemente da ideologia, a necessidade de proteger os direitos humanos e a dignidade, e a responsabilidade de resistir à injustiça, mesmo quando a resistência acarreta custos. Eles demonstram que a civilização oferece apenas uma fina camada sobre a capacidade de crueldade da humanidade e que essa camada requer manutenção constante através da educação, do compromisso moral e da defesa vigilante dos valores democráticos e dos direitos humanos. O lugar das liberações dos campos na narrativa mais ampla da Segunda Guerra Mundial permanece central. Enquanto os historiadores militares analisam batalhas, estratégias e campanhas, os campos explicam por que a guerra importou moralmente. Eles justificam retrospectivamente a causa aliada e lembram as gerações subsequentes de que alguns conflitos envolvem não apenas interesses nacionais, mas questões fundamentais de dignidade humana e sobrevivência. Os campos fazem da Segunda Guerra Mundial não apenas outro conflito de grandes potências, mas uma luta contra o mal que precisava ser vencida. Os historiadores continuam a debater quanto os líderes aliados sabiam sobre os campos durante a guerra e se mais poderia ter sido feito para deter o genocídio. Relatórios de inteligência chegaram às capitais aliadas. Propostas para bombardear linhas ferroviárias para Auschwitz foram consideradas e rejeitadas.
A decisão de priorizar a vitória militar sobre operações de resgate específicas permanece controversa. Esses debates são importantes porque obrigam a examinar qual responsabilidade as nações têm de prevenir o genocídio que ocorre além de suas fronteiras. Os campos desafiam a humanidade a lembrar não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu e como evitar a recorrência. O genocídio não terminou em 1945. Camboja, Ruanda, Bósnia, Darfur e outros locais de atrocidades em massa demonstram que as lições continuam a ser aprendidas de forma incompleta. Os campos permanecem como avisos de que a civilização continua frágil, de que o ódio pode ser mobilizado para assassinato, de que a indiferença permite atrocidades e de que a vigilância eterna contra o racismo, o totalitarismo e a desumanização continua necessária. Como um historiador mais tarde reflete, a libertação dos campos revelou a humanidade no seu pior e no seu melhor. O pior, no que foi feito aos prisioneiros. O melhor, na resposta dos soldados comuns, médicos e trabalhadores de ajuda humanitária que enfrentaram horrores inimagináveis e responderam com compaixão e determinação para ajudar. Os campos nos ensinam do que somos capazes, tanto o mal quanto o bem. Qual capacidade escolhemos nutrir determina nosso futuro. A fumaça dos crematórios há muito se dispersou. Os sobreviventes diminuem a cada ano à medida que o tempo leva aqueles que os campos não mataram. Mas a memória permanece, preservada em filmes, em fotografias, em testemunhos, nos próprios campos. O mundo que descobriu esses campos em 1945 prometeu: nunca mais. Essa promessa, imperfeitamente mantida, permanece como obrigação da humanidade para com os que morreram e os que sobreviveram. Os campos devem ser lembrados para que o que eles representam jamais seja repetido.